todos recebam aí o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão por vocês estarem comigo em mais essa manhã de hoje. Lembrando que todos nós somos esses Espíritos de Deus no caminho da construção do reino divino, do amor e da luz em nossos corações. E compartilhar, estar juntos, ligados pelos nossos sentimentos, pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas do batimento cardíaco dos nossos corações, são processos maravilhosos nesse caminho do aprendizado do amor. Então, que essas manhãs juntos possam ajudar a todos nós no cuidado, no equilíbrio dos nossos sentimentos, o controle, a harmonia dos nossos desejos, sentir em nossos corações que todos nós somos esses Espíritos de Deus em aprendizado. Não tem como nós começarmos as nossas manhãs juntos se nós não buscarmos o nosso modelo, o nosso referencial, o farol das nossas vidas, o nosso sublime Galileu, o nosso amado Mestre Jesus, que, com compromisso divino de nos ajudar nesse aprendizado do amor, deixou, por um período, de habitar regiões celestes de vibrações para envergar um corpo de carne, cumprindo as leis da reencarnação no planeta Terra, para nos exemplificar esse aprendizado do amor. E, dentre tantas mensagens, tantos exemplos de amor, de resignação, de fé, ele exemplificou nos ensinamentos que há mais de 2000 anos estamos aqui nessa luta imensa para conseguir colocar em prática em nossos corações. E lembrando nessa manhã, como sempre nós repetimos, alguns dos seus exemplos e dos seus ensinamentos, quando ele disse que nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do espírito, do alimento da alma. E nós estamos nessa luta aqui para aprender a alimentar os nossos espíritos. E o alimento dos nossos espíritos está ligado às nossas sintonias dos nossos sentimentos. Qual é realmente o maior sentimento que mantemos, o nosso maior desejo, o que ocupa a nossa mente a maior parte do dia? Esses sentimentos são os alimentos do nosso espírito imortal. Há mais de 2000 anos já temos aprendido relativamente ao alimento do corpo, o cuidado na alimentação. Estamos nessa luta imensa para alimentar os nossos espíritos. Como Jesus exemplificou, para que possamos utilizar, nós que estamos encarnados, desse órgão sublime, o nosso coração, que tem um símbolo da vida, do batimento constante, ininterrupto, e que ele seja uma fonte de amor. O exemplo que Jesus nos deu da utilização do cérebro, esse recurso divino, objetivo, esse atributo divino, que nós possamos então fazer dos nossos cérebros fulcros de pensamentos bons, que nós possamos fazer, como exemplo de Jesus, dos nossos olhos, o olhar da compreensão e da compaixão. Que nossos olhos possam ter a percepção da necessidade
e enxergar o outro exatamente como criatura divina. Como exemplo que Jesus nos trouxe da utilização desse atributo que nós temos dos nossos ouvidos, que ele seja um filtro para guardar boas palavras, vibrações amorosas de compreensão, e não ficar filtrando vibrações inferiores de crítica, julgamentos. Conforme os ensinamentos de Jesus, para que tem servido as nossas mãos? Que as nossas mãos possam ser sempre recursos de trabalho no bem, de amparo e de auxílio. Que as nossas pernas possam nos locomover para que possamos ajudar mais, servir mais. Que os nossos atributos, então, amados, sejam esses recursos divinos que nós temos em nossos espíritos desde quando fomos criados, para que possamos, então, alimentar os nossos espíritos com o pão do amor, da bondade, da alegria, da felicidade e da paz. Senhor Jesus, benfeitores amigos, demais irmãos que estão participando conosco em cada lar. Nesse momento, Senhor, pedimos permissão para que possamos nos reunir nos nossos sentimentos, formando um único campo energético vibratório a sair das nossas atmosferas psíquicas. Agradecer a Jesus e aos benfeitores amigos por todos os recursos, por toda a bondade, por todos os tributos, por todas as oportunidades nos concedida nessa encarnação. Oh, Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que agradecer pela oportunidade bendita. Especialmente nós que estamos encarnados. Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E aqui estamos nós, com esse corpo fisiológico para manifestar o Espírito Divino que somos. Mas Jesus, também a cada dia mais somos conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade. O quanto temos que lutar, Jesus, conosco mesmo, para conseguir transformar vibrações, sentimentos, energia armazenada em nossas células perispirituais, das nossas escolhas, das nossas condutas ao longo dos milênios da reencarnação. Que aqui estamos, Senhor, a rogar-lhe a sua ajuda, o seu amparo, para que possamos ter força, para que possamos ser persistentes, para que possamos ter a imensa alegria de viver, para termos equilíbrio e serenidade, para realizar as transformações em nossos sentimentos, a estruturação do nosso projeto reencarnatório, que é a transformação das energias doentes e desequilibradas que ainda carregamos. Impulsos, vontades, desejos que fazem parte dos nossos sentimentos e que já estamos conscientes que eles dificultam o nosso trabalho de caminhada em direção à luz. Por isso aqui estamos, Jesus, a rogar-lhe, ajuda-nos, para fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que sejamos mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Enfim, Jesus, ajuda-nos, para que pelo nosso esforço, pelo suor das nossas testas, pela nossa boa vontade, que nós sejamos, Jesus, instrumentos de estímulo, de amparo, de assistência, de ajuda a todos que de alguma forma se aproximar de nós, nem que seja por um segundo apenas.
que possamos, Jesus, transmitir o seu amor através do nosso olhar, do nosso abraço, do nosso sorriso, do nosso aperto de mão. Enfim, Jesus, ajuda-nos, porque sem a caridade, sem o amor, sem o perdão, sem a bondade, não conseguiremos caminhar na trilha da construção do reino divino, do amor e da luz e da paz, na intimidade dos nossos corações. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né, nós temos feito nossos estudos nas manhãs de domingo, né, com o que nós chamamos aqui do Manual da Vida e do Viver, né? Manual do Usuário da Vida e do Viver, o nosso Evangelho. E como sempre falamos, a nossa doutrina espírita, ela é estruturada no tripé filosofia, ciência e religião. E como nós estamos num momento complexo de transição planetária, onde a predominância dos sentimentos, a predominância do espírito sobre a matéria, nesse caminho nosso da construção do amor e da luz, na nossa intimidade, né? É preciso estar muito bem estruturado no nosso íntimo a nossa religação, a nossa conectividade com o infinito amor, com o Criador, Deus, nosso Pai. E a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, né? Trouxe o Evangelho, então, pela equipe de Jesus, do Espírito de Verdade, a nos ajudar nessa caminhada. E, como sempre comentamos aqui, né, o nosso professor Rivail, o nosso Allan Kardec, seguindo a metodologia de educação a qual a escola ele tinha participado, que era lá com Pestalozzi, né, do estudo do mais simples para o mais complexo, do mais fácil para o mais difícil, daquilo mais concreto para o mais abstrato. Meus amados, e se nós observarmos a cada capítulo a complexidade que é dessa nossa compreensão. E como nós estamos lendo na sequência, inclusive, né, conforme também orienta o nosso diretor espiritual, o nosso abraço fraterno, professor Euripides Barçanufo, nós vamos então para o capítulo 20. E é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Meus amados, como realmente ler e fazer com que esses esclarecimentos de Jesus, né, possam realmente ter efeito no nosso íntimo. Quando falo os trabalhadores na última hora, eu vou até ler aqui as instruções dos Espíritos diretamente, que diz o seguinte: os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritas e obreiro do Senhor. Amado, ainda na minha, não tenho vergonha de dizer que ainda na minha imperfeição e na minha dificuldade, desde a primeira vez também que eu li esse capítulo, quando eu comecei, acredito que nessa encarnação, né, estudar essa doutrina, eu me senti muito desconfortável quando eu li.
E ainda tenho tremenda dificuldade ainda de conseguir absorver realmente o que Jesus realmente tentou nos transmitir. Porque, né, Jesus realmente é, vamos dizer assim, incomparável, né? Algo que a gente nos surpreende com as coisas, né? E aqui ele contou como ele sempre fazia, porque como é que era lá na época que Jesus estava aqui conosco, né? Como é que eram as aldeias, como é que eram os costumes, como é que ele ia falar algo tão profundo, mas tão profundo, para nós, talvez, desde aquela oportunidade, já estávamos lá com ele, compreender. Então, aí ele usou, como sempre fazia, de trazer para a compreensão de todos algo da forma mais simples possível. E, por exemplo, para que talvez possa nos ajudar a compreender um pouquinho melhor, naquela oportunidade, o que era, então, de importante, como é que eram dos costumes. Por exemplo, assim, o que é que era servido numa mesa como símbolo do alimento do corpo, que era o quê? O pão, que era através do trigo, lá da farinha, o vinho, que era através das uvas e de todas essas coisas. E naquela oportunidade ainda, os recursos do alimento, da proteína, era o peixe. E aí, então, Jesus tentou simbolizar aqui esse convite, né, para trabalhar nessa vinha. Então, permitem, eu vou ler o item 1 todo, aqui ele é um pouquinho grandinho, e aí depois nós vamos comentar que cada um vai observando na sua intimidade. Qual é a compreensão mesmo que está tendo de os trabalhadores da última hora? E aí, olha só o que Jesus diz. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, aí está o quê, né? Vamos dizer, qual é a vinha nossa hoje? O que é importante para nós hoje? O que nós estamos almejando? A todos aí que trabalham, gostariam de estar em qual emprego? Então, ele disse, olha, né? Ele está convidando para a vinha. E aí, ou seja, ser convidado para trabalhar na vinha, que era para produzir o pão, o vinho e fazer todo o processo para o alimento, era algo muito grandioso. E aí então ele começa. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo ainda mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles responderam: É que ninguém nos assalariou. Então o Senhor lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Ou seja, chama lá e paga o que começou a trabalhar, o que nós combinamos de 1 denário. Aproximando então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber muito mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses outros trabalharam apenas 1 hora, que lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te.
Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tenho olhos mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isso nós estudamos no capítulo anterior, né? E aí, então, está aqui, São Mateus, capítulo 20, e ver também na parábola do festim de bodas. Meus amados, como é que nós vamos trazer esse assunto complexo, para o nosso dia de hoje? Por que eu comentei que quando eu li, me incomodou quando eu li a primeira vez? Porque Jesus é magnânimo, é fabuloso. E por que é que realmente eu, na primeira vez, eu também senti a mesma coisa que o pessoal que começou a trabalhar cedo sentiu? Eu achei que aí também estava parecendo que não estava muito legal. Mas vamos trazer hoje para o nosso dia a dia, porque, perdoe-me, né? Dentre tantas interpretações que podem serem feitas, eu roguei aos benfeitores até que me ajude, porque eu não tenho recurso, mas vamos dar alguma interpretação que possa nos ajudar a nós cuidar do que nós sentimos hoje. E uma delas, então, a percepção que eu tive de mim, e que ainda tenho, que ainda continuo, é que eu ainda tenho que admitir que ainda carrego em mim o sentimento da inveja. Porque, para mim, é uma das coisas mais importantes, inclusive, a gente vai ler um pequeno pedaço aqui das Instruções dos Espíritos, onde fala que dessa nossa percepção de justiça das coisas. Vamos dar um exemplo para o nosso dia de hoje. Digamos assim que nós fomos convidados a trabalhar em um local, ou que nós procuramos o trabalho, fomos convidados a trabalhar nesse local. E aí, então, tem um serviço para realizar. E aí, o dono do trabalho, eu queria tanto que ele trabalhe. Então, vamos dar um exemplo. Você não sei, né? Eu preciso de você fazer esse serviço hoje aqui, eu te pago R$500. Você trabalhar nesse serviço aí hoje, beleza? Poxa vida, R$500 para mim fazer esse serviço? Esse dia está maravilhoso de bom. Está ótimo, está perfeito. Aí, quando chegou meio-dia, quem me contratou, e que eu estava morrendo de alegria por estar trabalhando aquele dia por R$500, contratou alguém que foi me ajudar a realizar o trabalho do meio-dia até às 5 horas, por exemplo. Maravilha, vai me ajudar a realizar o trabalho, beleza pura. E o dono do trabalho resolveu, ainda lá pelas 3 horas da tarde, contratar mais uma pessoa para nos ajudar a realizar o trabalho. Então, digamos, você está lotado de trabalho lá, você que é funcionário público, que é empresário, que é empregado doméstico, você está com lotado de trabalho lá, você combinou com o patrão quanto você ia ganhar, e chegou mais alguém para te ajudar. Manda abraço, estamos trabalhando, a maior alegria. E ele ainda resolve, ainda faltando 1 hora, a 1/10 hora lá. O trabalho terminaria às 5, 4 horas, ele chamou mais um para nos ajudar. Maravilha, beleza pura. Estou contente, ó. Mas e a hora em que ele resolveu pagar para aquele que trabalhou das 4 às 5 horas, R$500? Resolveu trabalhar para aquele que trabalhou das 3 até às 5 horas, R$500. Resolveu trabalhar para pagar aquele que trabalhou do meio-dia até às 5, R$500. A hora que chegou a minha vez de receber R$500, eu fiquei possesso. Aonde? Como pode isso? Mas, meu amigo, não combinou R$500? O que é que você está com base na sua intimidade que você está insatisfeito? Infelizmente, meus amados, esse sentimento chama realmente inveja. E a inveja tem dificultado nós ao longo dos milênios. Porque nós não percebemos, ainda não temos em nossa intimidade a segurança, a certeza da fé na justiça divina. Por que é que eu fiquei chateadinho
se a pessoa pagou para mim o que nós tínhamos combinado e porque o outro trabalhou menos e ganhou o mesmo tanto. Como é que nós podemos trair? Como é que é isso na nossa vida hoje, diariamente? Vamos dar um exemplo? Permite assim, né? Desculpe até se eu não estou conseguindo direcionar isso direito, vocês me perdoem. Mas vamos dar um exemplo assim, que eu queria muito comprar um apartamento. Não tem importância se é na Fiuza, se é lá no Sumarezinho, mas eu queria muito comprar um apartamento. E eu juntei o dinheiro e comprei o apartamento. Estou lá no meu apartamento, na maior alegria. Por quê? Porque eu comprei o apartamento. Mas morrendo de alegria mesmo. Aquilo está me preenchendo de alegria, porque eu queria tanto apartamento. E no mesmo... mas daí 2 dias que eu estou lá arrumando e mobiliando apartamento, eu fiquei sabendo que alguém do meu lado, eu nem conheço, não sei quem é, mas comprou um apartamento que, vamos supor assim, que seja 2 apartamentos por andar. No mesmo andar meu, e ele pagou muito mais barato do que eu paguei. Meu Deus do céu. O apartamento estava me trazendo um monte de alegria, já não está mais. Por quê? Porque foi injusto, pô. Eu paguei 100 mil, o cara comprou por 80 do meu lado. Mas o que eu tenho a ver com o cara que comprou por 80 do meu lado? Não, mas é injusto isso, como é que pode? Mas a justiça divina é marca-traque. Então, quer dizer, olha a minha dificuldade íntima. Quer dizer, eu tenho algum fundamento, eu tenho uma base, porque a inveja, mas, como Jesus colocou no capítulo aqui, ela é muito complexa, porque é algo que às vezes nós não expressamos ela. É algo que nós carregamos na nossa intimidade, que já tem provas, estudos, ciência, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, comprovando a parte neuronal nossa, quando nós entramos nesse sentimento de inveja, em relação à produção de hormônios, de ocitocina, sei lá quais os nomes todos, alteram tudo. E eu fico carregando na minha intimidade algo que está me levando à sintonia, como nós comentamos no começo, o alimento do meu espírito, a me trazer, inclusive, chateação, tristeza, mas eu tenho até vergonha de expressar isso aí, né? Porque eu estou morrendo de ficar chateado porque o cara comprou um apartamento do lado do meu muito mais barato. Outro exemplo na nossa vida do dia a dia, porque eu espero que nessa manhã de hoje, nesse capítulo, nós possamos nos observarmos em relação a esses sentimentos. Porque tem alguma base mesmo para eu ter que ficar chateado se o outro comprou mais barato? Tem alguma base mesmo se eu trabalhei das 6 da manhã às 18 horas e ganhei 500, e o outro trabalhou do meio-dia? Isso é problema de quem? Mas agora, como que eu lido isso na minha intimidade? E se nós observarmos isso no nosso dia a dia, é muito forte, é muito latente. Hoje, inclusive, com os recursos da tecnologia, das redes sociais, alguém viu, mas não é possível que o outro trabalha naquele emprego, ganha muito menos que eu e está lá na praia. Mas, então, o que Jesus aqui no capítulo tentou transmitir para nós? Que nós observemos que não passamos a levar para a nossa intimidade sentimentos, e esse é um sentimento inferior ainda, né? O da inveja, que é que, por que eu estou chateado com o sucesso do outro, né? Vamos dizer assim ainda, nas nossas características fisiológicas, né? A mesma coisa, semelhante aos bens materiais que os nossos olhos veem, né? Eu estava, como exemplo também, eu estava doidinho de vontade de comprar um carro. Aí comprei aquele carro chique, bonito, estou na maior alegria, lavando o carro lá, tudo. Aí fico sabendo que o outro comprou um carro igual ao meu e mais barato também. Eu também com dificuldades. Especificamente, vamos dizer assim, né, entre as nossas percepções dessas coisas, né? Vamos dizer que mesmo no lazer, no esporte, vamos dizer que eu sou um cultivador de andar de bicicleta. E aí, como é que alguém começou a andar de bicicleta depois de mim, já consegue caminhar e andar mais depressa e fazer maior caminhada do que eu?
Se eu sou um praticante de esportes, de academia, né? Aí como é que eu chego lá e olho todo bonitão lá, que está muito mais magrinho do que eu? Mas não pode, como é que pode? Ela ficou muito mais magra do que eu? Mas como assim, ó, né? Estão percebendo na nossa intimidade como é que nós trabalhamos com esse sentimento lá dos trabalhadores, lá que Jesus falou ali, né? Quem chegou na última hora para trabalhar? Como é que nós estamos, então, lidando na nossa intimidade com essas coisas todas? Como também, às vezes, observamos, mas como é que pode? Aquele cara tão bonito, tão bom, tão tchan, tem uma mulher daquela? Como é que pode? Ó? Não cuida dele, não vai, sabe? E o contrário também, né? Como é que pode aquela mulher tão bondosa, tão bonita, tão ter um namorado daquele, ter um marido daquele, né? Amados, como é que nós vamos fazer na nossa intimidade para sermos os assalariados, os trabalhadores com foco de qual é a nossa parte? Até quando nós iremos ainda ter esses olhos de por quê? Por que que eu fico com inveja? Porque a inveja, ela está estruturada lá na vaidade, no orgulho e no egoísmo. Sou orgulho porque eu acho que eu sou melhor, então eu teria que comprar o apartamento mais barato, eu que teria que comprar o carro mais barato, eu que teria que estar mais magrinha, eu que teria que andar mais, ser mais velocidade, eu que teria que ganhar mais dinheiro no mesmo trabalho que eu faço. Se os outros fazem os trabalhos iguais, por que que eu teria que ganhar mais? E por que eu me preocupo tanto com aquilo em que é concedido para os outros? Jesus não foi claro aqui para o trabalhador? Eu estou te causando algum mal? Eu não combinei com você os R$ 500? Por que que você está chateado porque eu sou bom? Quantas vezes nas nossas famílias consanguíneas, ou no nosso ambiente de trabalho, alguém fica chateado, meu pai só ajuda mais o outro. Mas meu pai não me ajuda naquilo que eu preciso. O patrão lá só protege mais o outro. Mas ele não está prometendo o que ele falou comigo? Você está chateadinho porque ele está sendo bom? Agora, não, mas eu tinha que ser bom com você. Mas aí, se nós não lembrarmos que nós somos esse Espírito Divino, com centenas e milhares e milhões de reencarnações, onde trazemos recursos em que a justiça divina rege todas as nossas vidas, onde, então, mais uma vez aí, né, o trabalhador lá começou na primeira hora lá chateadinho porque ganhou só um denário o dia todo, não percebeu, né, ou não carrega na intimidade a infinita justiça, bondade e misericórdia. Comentando com vocês, dentro das instruções dos Espíritos aqui, inclusive dentro do item 2. Ele é bastante grande, eu gostaria de ler para nós aprofundarmos mais um pouquinho nessa conversa. No penúltimo parágrafo, que diz o seguinte: o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual, chamando a prestar contas do seu mandato terreno. O espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento do que vos precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. E agora vem o parágrafo que me tocou profundamente. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus,
Não mais murmuram, não mais reclamam, mas adoram a oportunidade. Tal um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germen do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, comentando esse item aqui, a qual ele colocou, né, que independentemente se eu sou o trabalhador da primeira ou da última hora, que meus olhos estejam abertos, que nossos corações estejam não mais para murmurar e reclamar, mas para adorar e agradecer a oportunidade. Amados, como fazer para trazer isso, para trazer essa lição às nossas intimidades, aos nossos corações? Que cada um no seu íntimo possa ir passando em revisão a consciência de como é que tem lidado com esse sentimento ao qual Jesus colocou na lição de hoje, da inveja. A primeira coisa, amados, para que nós possamos trabalhá-la, é admitir que ainda sente. E que é muito ruim sentir. Porque se falar eu invejoso, mas de jeito nenhum, eu invejoso, mas de jeito nenhum. Será mesmo? Fora, amados. Quantas vezes as pessoas nos procuram, inclusive queixando e reclamando, que os outros têm inveja dela. Tem algum problema se alguém tiver inveja de mim? Inclusive, alguns acreditam, e isso é real, que alguém que tem inveja, que carrega esse sentimento, poderá sim te influenciar porque tem a referência energética contigo, que é invejoso. Ou então Deus, então, novamente, é muito porcaria, né? Deixa alguém que com inveja de mim me atrapalhe. Ou será que é porque em mim tem a sintonia? Então fecha um circuito. Por quê? Porque como nós já compreendemos que nós somos esses espíritos divinos, que nós não somos nossos corpos, que nós somos energias, que nós temos uma atmosfera psíquica, o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito está acoplado, nós que estamos encarnados, ao nosso corpo físico. Meu espírito não está em outro lugar. O espírito está aqui comigo. Ele é o ligador, o mantenedor de todas as células do meu corpo físico. Então está acoplado aqui, ó. Lógico, se eu puder pegar o espírito Juscelino um pouquinho do lado, seria uma cópia hoje. Mas está aqui acoplado em mim. Então eu sou esse emissor que forma uma atmosfera psíquica, energética ao meu redor. E com essa atmosfera psíquica energética, eu emito comprimentos de onda, ondas, pelos meus sentimentos, e recebo comprimento, ondas, de acordo com meus sentimentos. Então, muitas vezes, nós temos atendido, em termos de tratamentos espirituais, espíritos em desequilíbrio, desarmonizado energeticamente os sentimentos, pela inveja. Chega a tal ponto de desequilíbrio e descontrole que entra em depressão. E aí, a misericórdia divina e o amor divino levou que desenvolvêssemos remédios que possam ajudar a entrar em equilíbrio. Vocês, bom, eu até não conheço muito, mas talvez alguém conhece muito aí, chamado Prozac.
que ele faz? Ele vai tentar entrar em equilíbrio na produção de hormônios neuronais para que possa entrar em equilíbrio, para que essa inveja não leve a descontroles maiores. Porque às vezes a inveja chega, entre aspas, né? Não sei se até seria assim, mas tem uma inveja que é mais branca, eu fico com inveja tudo, mas eu não agrido, eu não mantenho todo o tempo com desejo que ele fique infeliz, que aquilo não dê certo, que aquilo dê tudo errado, para o outro lado, porque eu estou com inveja. Eu fico, mas consigo. Mas às vezes ela chega a níveis energéticos que levam a esses descontroles. Porque Jesus não ia colocar um capítulo, não ia trazer uma instrução dessa profundidade, se não fosse para nós observarmos, nós hoje, no nosso dia a dia. Como trabalhar na nossa intimidade? Como é que é mesmo a geração vibratória do meu campo fluídico, dos meus sentimentos? Quando Jesus nos recomendou que os nossos olhos sejam motivo de compreensão, mas se o outro tem e se é daquela forma, por que é que eu tenho que me importar com isso? Então, amados, dentre tantas interpretações que nós podemos fazer aqui, porque, vocês me perdoem, né, mas a doutrina espírita é algo difícil trazer ela para a nossa vida, para o dia a dia. Eu falo assim, né, os efeitores sempre falam, a doutrina espírita é a primeira coisa, porque ela não te promete nada, ela não te promete salvação, ela não te promete sucesso, ela não te promete nada. Ela coloca a única coisa, você é responsável por você, meu amigo. Como nós estudamos lá, você viu que ela... Qual que é o único jeito de salvar? Falou que quer ser espírito? Falou que fora da caridade não tem salvação. Então, nós tentarmos comunhar essa doutrina espírita, tentar trazer o nosso manual do usuário da vida para a nossa experiência diária, é muito trabalhoso. Eu sei que talvez, né, essa interpretação em que nós estamos fazendo hoje pode estar mexendo com muitos corações. E, mais uma vez, se eu estou com dificuldade, se eu estou passando por aflição, é da minha responsabilidade. E tenha sempre consciência, se eu estou passando por dificuldade, se eu estou passando por alguma aflição, ainda é a menor possível, porque Deus é de infinito amor, é de infinita misericórdia, é de infinita bondade. Quando é que nós vamos conseguir trazer para a nossa intimidade que Deus é onipotente, Ele pode tudo ao infinito? Mas Ele não vem resolver meu problema aqui, uai. Poder, Ele pode, mas é o propósito resolver o problema do jeito que você acha que tem que ser? Nós não somos conscientes, então, que Deus é onipotente, pode tudo, é onisciente, sabe tudo o que acontece comigo, é onipresente, está em todos os lugares do universo infinito. Como que é isso? Como é que é essa minha fé? Não viu que fez referência também no capítulo anterior lá, né? A festa lá, o festim, o bodinho, as bodas do festim. Então, amados, tenho que dizer para vocês, né? Como sempre nós fazemos, acreditamos que pelos estudos também do capítulo, uma outra vertente de percepção e de análise, é que nós estamos chegando às 4 horas da tarde para terminar o expediente às 5. E nós estamos conscientes que nós trazemos esses esclarecimentos para nossas consciências. Que nós estamos sabendo de como é que nós vamos fazer o nosso trabalho. Será que nós que estamos recebendo esses esclarecimentos, através dessa doutrina de amor e de paz e de luz, que está entrando em nossos lares esses recursos, esses esclarecimentos, será que nós ainda vamos reclamar de alguma coisa?
Será que nós vamos formar em nossa atmosfera psíquica mais alguma reclamação, mais alguma queixa de quem quer que seja? Do nosso vizinho, do nosso familiar difícil, do nosso administrador público, do nosso chefe. Oh, meus amados, que trabalho árduo que é essa nossa caminhada. Porque se nós observarmos, olha a grandiosidade que nós estamos aqui reencarnados. Como sempre falamos, eu preciso repetir, porque eu preciso aprender, eu preciso absorver para o meu espírito que eu estou reencarnado, que estamos reencarnados num momento mais grandioso de transformação do planeta Terra, onde, pelas leis divinas que regem o universo infinito, o planeta Terra tem a sua trajetória vibratória energética ao qual nós iremos habitar. E se nós observarmos aí em N leituras bíblicas, onde, desde lá de Moisés e tudo mais, sinalizava o momento e que a doutrina espírita concretizou com a Gênese, em que o momento, no cronograma do tempo do universo infinito, o planeta Terra iria entrar no momento de mudanças de vibrações. E é exatamente nesse momento em que nós aqui estamos encarnados, onde nós estamos começando às 4 horas da tarde e podemos ter o salário de quem começou há 4.000 anos. Ou nós somos um daqueles que estavam trabalhando ao longo desde 4.000 anos. E será que vamos reclamar do salário? Será mesmo que Deus permite que tanto o salário que eu ganho no plano físico, como o salário das vibrações energéticas de sintonia que eu tenho, a justiça divina e o amor divino não administra tudo isso? Oh, meus amados, que nessas manhãs de domingo nós possamos fazer uma reflexão nas nossas intimidades, dos nossos desejos íntimos, do que realmente estamos procurando e qual é a nossa percepção como criatura divina. Todo dia, a todo instante, em todo lugar, eu estou sendo chamado para o trabalho da vinha do Senhor. Não é dentro do templo, não é dentro do centro. Lá é um momento. Mas eu estou sendo chamado a trabalhar na vinha do Senhor, levando concórdia. Reclamação, então, nunca mais vai sair da minha boca. E vou lutar muito para que nem venha no meu pensamento. Observar e julgar o que os outros estão fazendo vai sair da minha percepção dos atributos que eu tenho. Porque nós necessitamos tanto desse trabalho ao qual estamos sendo convidados. Meus amados, perdoe-me se não tenho melhores recursos, mais amor, para que possam transmitir a vocês o meu desejo mais íntimo. É para que nós juntos possamos ir construindo esse reino de amor, de paz, serenidade,
de conseguir com o nosso maior esforço ter condições de administrar o que sentimos com equilíbrio, de termos condições de administrar com equilíbrio os desejos e os impulsos que ainda temos. Por isso, mais uma vez, quero agradecer a todos que, por amor, por bondade, por misericórdia para comigo, conectou através da tecnologia, através do coração, com suas vibrações amorosas, aos espíritos bons e superiores, especialmente os trabalhadores da equipe do nosso professor Eurípides, que em cada lar agora acolhe e ampara cada coração, trazendo recurso lenitivo, amparo, ajuda, assistência, para que possa cada dia clarear mais as nossas consciências de qual é a nossa parte, onde nós nos encontramos. Ó Jesus, ó benfeitores amigos e espíritos bons, mesmo que ínfimo ainda o nosso amor, desejamos tanto que vocês possam senti-los. A nossa gratidão, o nosso agradecimento por tudo. Senhor Jesus, nós lhe rogamos que, através da equipe dos seus mensageiros de luz, especialmente aos trabalhadores da Colônia da Esperança, do Hospital da Esperança do nosso professor Eurípides, ao qual todos nós estamos ligados através do nosso projeto reencarnatório, que conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor, de amparo, de assistência. E para todos os copos de água ou garrafa que foram colocados em cada lar, que esses espíritos amorosos e bons possam magnetizá-los com os recursos, com os fluidos que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispírito. Que assim seja, ó amado Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Está encerrado, meus irmãos. Mais uma vez, os nossos estudos da manhã de hoje. O meu agradecimento, mais uma vez, o meu pedido de desculpa e de perdão pela minha inferioridade, pela minha falta de recursos. O agradecimento pelo amor de todos, pela bondade de todos para comigo. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação,
paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, a partir das 9h30 e às 10 horas, com o início de mais o nosso encontro. Assim, é claro, se for a vontade de Deus, o nosso Pai. Mais uma vez, recebamos todos o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha gratidão. Obrigado.